Que o amor, a graça e a paz do Eterno esteja conosco, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo da palavra. Nesse estudo aqui, meus irmãos, eu vou estar falando sobre o paraíso de Adão e o jardim do Éden, porque é uma diferença entre uma coisa e outra. Ok, meus queridos? Eu vou estar lendo aqui dentro da palavra, vou estar explicando para os irmãos aqui que há uma diferença entre uma coisa e outra. O paraíso de Adão e o jardim do Éden. Mas antes de começar esse estudo, eu gostaria que os irmãos dessem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos e as orações para que chegue a mais pessoas, ok, meus queridos? Então, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo da forma que está escrito aqui nessa Bíblia de Jerusalém, aí depois eu vou estar esclarecendo todos os detalhes aqui, ok? Então vamos ler. O relato do paraíso. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dela não comereis, nela não tocareis sob pena de morte. A serpente então disse à mulher: Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto, comeu. Deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriu-se-lhe os olhos dos dois, e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram-se de folha de figueira e cingiram-se. Eles ouviram o passo de Deus que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem: Onde estás? Ele disse: Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu, e me escondi. Ele respondeu: E quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Deus disse à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente seduziu-me e eu comi. Então Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher. Vou dar uma pausa aqui só para resumir, falar um pouco aqui sobre essa parte. Aí depois eu vou continuar a leitura para poder estar falando sobre essa parte da sentença aqui. Porque aqui nesse capítulo aqui no começo, que fala que havia ali dentro daquele paraíso, porque antes do pecado entrar era o paraíso. Havia o homem, havia a mulher e havia os animais. E esse animal que tinha aqui, ele recebe o nome, ele recebe esse substantivo de serpente, porque serpente é um substantivo feminino. Aí eles usam como título e como nome. A Bíblia fala no relato aqui que essa serpente foi quem seduziu o homem e a mulher. Aí no final de tudo aqui eles recebem a sentença. Aí eu vou estar lendo a sentença aqui, aí depois vou resumir tudo aqui, vou estar explicando aqui cada detalhe aqui para os irmãos, ok? Então vamos continuar aqui na sentença. Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Isso aqui foi a sentença da serpente, né? Para a serpente, que é o animal que recebeu esse título de serpente. Vou estar explicando quem realmente é a serpente. Aí continua: Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. Porém hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, aqui já é a sentença da mulher, né? A mulher, o Altíssimo disse: Multiplicarei as dores de tuas gravidez, na dor darás luz a filhos, teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Agora é a sentença do homem. Ao homem ele disse: Por que escutaste a voz da mulher e comeste da árvore que eu te proibi de comer?
maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimento dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó retornarás. Então vamos voltar aqui para o início da palavra aqui. Ali, a que acabei de ler, foi a sentença que foi dada para todos eles. Cada um recebeu a sentença pela desobediência. E aí o pecado entrou depois disso aí. Então vamos ler o começo aqui. Aqui no começo do relato aqui do paraíso, fala que a serpente era o animal mais astuto. Está falando que ele era um animal mais astuto que havia dentro do jardim, que havia nos campos. Que fala no começo aqui que o animal era o mais astuto de todos os animais que existiam nos campos. Veja que aqui já muda as coisas. Nos campos, por quê? Porque nessa época o paraíso, que a gente chama de jardim, o paraíso de Adão, porque era o paraíso. Antes do pecado entrar era paraíso. Ele era o paraíso, não era campos, porque campos era a parte fora do paraíso. Porque esse paraíso ele era um lugar onde tinha a selva, onde tinha os animais, onde tinha as nascentes, que é dali onde surgiam os rios, 4 rios, né, que saiu da nascente dali. Esse lugar era um lugar que tinha as árvores altas, árvores como se fosse uma selva, mas era um lugar bonito, um lugar cheio de paz, um lugar maravilhoso, um lugar onde a paz realmente reinava, onde as pessoas viviam ali, os animais viviam tranquilo, onde o homem e a mulher viviam tranquilo ali e os animais. E esse campus relacionado aqui ficava em volta, era a parte em volta onde não era como o paraíso. Então vamos fazer o exemplo que o paraíso é como se fosse uma ilha, como se fosse um grande condomínio, e aí eles viviam ali dentro, e viviam sob a proteção do Altíssimo. O mal não tinha entrado ali quando era o paraíso. E para nós entendermos isso, nós temos que retornar no passado mais um período. Tem que retornar um período no passado para entender o que realmente aconteceu. Porque antes do pecado entrar, como eu estou falando, era o paraíso. Aí depois que o pecado entrou, passou a ser jardim do Éden. Então, para a gente entender essa parte, vamos ter que voltar mais um pouco no período. Quando o maligno, quando ele vivia na presença do Altíssimo, na glória do Altíssimo, ele era um anjo de luz. A Bíblia relata que ele era um anjo de luz e que ele era uma espécie de líder dos anjos. Então ele tinha uma certa sabedoria, ele tinha um conhecimento, tinha um poder, ele tinha um certo conhecimento, ele era mais inteligente. Em algum momento da sua vida ele se encheu de orgulho, se encheu de vaidade, e aí ele achou que poderia, a Bíblia relata que ele achou que poderia ser igual ao próprio Criador. E aí foi aonde houve o conflito. E aí nesse conflito ele foi expulso da glória do Altíssimo. Ele perdeu o seu posto que ele tinha ali. Ele era um líder, ele era um anjo que tinha uma função maior. Então ele perdeu sua função e foi expulso. Quando ele foi expulso da glória do Altíssimo e foi jogado na terra, aí foi aí que começou o problema. Por quê? Porque nessa época o paraíso aqui na terra, onde vivia o Adão e a mulher, a Eva e os animais, vivia tudo em paz. A Bíblia relata que todas as manhãs, na brisa da manhã, o próprio Altíssimo vinha. Aí a Bíblia fala aqui que quem vinha era Deus. Mas esse Deus relacionado aqui, que a Bíblia está dizendo aqui, nós interpretamos como Deus como o Pai Eterno, não é o Pai Eterno, porque Deus não é nome, Deus é um substantivo masculino que eles usam como título, e usa esse título como nome. Então eles deram esse nome para o Criador, porque o nome do Pai Eterno não é Deus, ele tem um nome, o nome dele é Iau, e o nome do seu filho é Iauxa, porque a Bíblia fala que o filho herdou o nome que está acima de todo nome. Então o Pai Eterno é Iau, e o nome do seu filho é Iauxa, que eu prego aqui esses nomes. Então o que aconteceu foi o seguinte: quem vinha de manhã não era o próprio Criador, que ele relata aqui, o Deus que vinha, não era o próprio Criador que vinha. Quem vinha aqui era o próprio Messias, só que ele vinha na sua forma espiritual. Era Iauxa quem de manhã vinha na brisa da manhã para olhar a sua obra, a criação dele e do Pai. Porque o Pai Eterno não pode vir
na terra, não pode se relacionar com os homens, porque a Bíblia diz que ele habita numa luz inacessível, onde homem algum já viu ou jamais pode ver. Então, se homem algum não viu, como é que Adão iria ver? Sendo que Adão era um homem. Adão e a mulher que estava com ele ali, eles são seres humanos, né? São seres humanos, que nós somos descendentes deles, somos seres humanos. Se a Bíblia relata que ele habita nessa luz inacessível, onde homem algum já viu e jamais pode ver, então não poderia ser o próprio Criador que vinha. Quem vinha era seu filho, porque só quem conhece o Pai é o Filho e ninguém mais, nem os anjos conhecem. E aí foi aí onde o maligno tropeçou, porque ele achou que estava lidando com o Pai Eterno, mas na verdade era com o Filho. Quem vinha de manhã era Yauxa que vinha na brisa da manhã. Aí a Bíblia relata aqui que a mulher comeu do fruto e deu para o homem do fruto, que diz que ali no meio daquele paraíso existia uma árvore com fruto. Essa árvore ela tinha um poder do conhecimento do bem e do mal. E também dentro do paraíso tinha esse animal que era versado no conhecimento, ou seja, que ele era astuto, ele era um animal mais astuto, ele era um ser ali dentro mais astuto do que todos os animais dos campos. Então veja os trocadilhos aqui, porque esse termo astuto aí, ele é usado no sentido de pessoas, quando a pessoa falar, fulano tal é astuto, muitas vezes esse termo é usado para pessoas que praticam mal, né? Esse termo astuto. Então o que aconteceu aqui? Esse animal que a Bíblia se refere aqui como astuto aqui, esse astuto aqui é o próprio maligno, porque quando ele foi expulso, como eu já falei, aí quando ele foi expulso para a terra, ele e uma terça parte dos anjos, aí o que ele fez? Ele começou a tentar introduzir seu mal dentro do paraíso. Como o paraíso vivia sob a proteção do Altíssimo, mas em algum momento o maligno conseguiu introduzir o seu mal ali dentro. E ali dentro, esse animal que é relatado aqui, existia um animal ali, no meio dos outros animais, que ele tinha uma estatura como se fosse um homem. É tanto que a Bíblia fala que os animais, naquela época, os animais falavam. Adão conversava com os animais. É tanto que ele deu nome aos animais. Ele vivendo entre os animais, tinha um que parecia com ele, que era um lagarto, que ele tinha uma forma como se fosse uma forma humana. Ele, na sua forma ereta, ele parecia um ser humano. O que diferenciava ele entre ele e os humanos é que ele tinha uma cauda e também não tinha o espírito dentro dele, como o homem tem. Adão conversava com os animais e conversava com esse lagarto. E aí, a Bíblia fala que foi feito para cada animal um macho e uma fêmea. Mas para o homem não achou um que fosse compatível a ele, que fosse igual a ele. Aí, o Criador pôs nele um sono, a Bíblia relata que ele caiu num sono profundo, daí tirou uma das costelas de Adão, e aí criou-se a mulher, através desse procedimento. Aí sim, a Bíblia relata que ele fala que ela é osso dos ossos dele, e que ela realmente é como ele. Aí ele ficou alegre por a existência dessa mulher que foi feita, que recebe o nome de Eva. Então, daí para frente, nós temos que entender que esse animal e essa árvore, que a Bíblia relata que no começo da explicação aqui da leitura da Bíblia, fala que o mal parte deles dois aí, porque o animal seduziu a mulher e a mulher comeu do fruto. Esse animal que está relacionado aqui, que chama de serpente, é o próprio maligno. Foi o maligno que seduziu esse animal, seduziu com as palavras, ele andando por ali em volta, dentro do paraíso. Em algum momento o maligno começou a se relacionar com esse animal, que chama de serpente, porque há trocadilhos aí, porque essa serpente aqui que eles usam para o animal, na verdade é o maligno, ele é que é a serpente, e ele introduziu o mal para o animal, através das palavras, foi das palavras que ele introduziu. Aí ele começou a conversar com esse animal, e o animal, esse lagarto, passou para a mulher, e a mulher passou para o homem, aí daí despertou neles um sentimento de conhecimento. Pode ser que em alguma situação também a própria mulher pode ter conversado com o próprio maligno também. E ela passou as palavras para ele, para o homem, e aí daí despertou neles o conhecimento. Não foi comendo o fruto que despertou neles o conhecimento do bem e do mal, não. Porque o fruto, esse fruto mencionado aí, poderia existir essa árvore aí. Mas essa árvore aí era como se fosse um sinal de alerta. Tocou na árvore, tocou no fruto, aí lá no céu ia acender ali uma espécie de luz, como se fosse um alarme, usando aqui esse termo, para que nós possamos entender. Aí eles iam observar lá na glória, o Messias ia observar na glória dele,
eles já estão tocando no fruto que eu proibi deles tocar naquele fruto. Então, significa que eles já transgrediram as minhas ordens. Aquilo que eu proibi, eles já estão desobedecendo. Se estão desobedecendo, significa que o maligno já introduziu o mal ali. Então, essa árvore era como se fosse mais ou menos isso. Ela era como se fosse uma espécie de alarme. Tocou ali, aí ele disparou lá na glória e ele viu que realmente alguma coisa errada já estava acontecendo. Então, o mal foi introduzido através do maligno. Não foi comer uma fruta e ela dá discernimento, não. Foi através das palavras. Porque desperta em nós, nos seres humanos, o que desperta em nós o conhecimento das coisas, do bem e do mal, seja qual for o sentimento que desperta em nós, é através das palavras. Através do olhar, através das palavras, que desperta em nós o sentimento de sabedoria. Foi através das palavras que o maligno introduziu o animal, o lagarto, que chama de serpente, e o animal passou para a mulher passou para o homem. Aí eles, através das palavras, o mal entrou neles e despertou espiritualmente dentro deles o sentimento de bem e do mal. Aí um olhou para o outro e percebeu que estava nu. Aí eles sentiram vergonha. Então foi isso que aconteceu. Não foi um fruto. O que despertou o sentimento neles foi a palavra introduzida pelo maligno. Foi isso que aconteceu. Não foi através de um fruto. Foi através de comer uma fruta que despertou neles sabedoria. Fruta, a maçã, ela tem sabor, não é sabedoria. A fruta, ela tem sabor, não é sabedoria. Aí o que aconteceu? Aí na sentença, que fala aqui na sentença, o animal recebeu a sentença, o lagarto, a mulher recebeu a sentença, o homem foi sentenciado e a fruta também levou a culpa, porque disse que ela era a fruta do pecado, que nela tinha a sabedoria do bem e do mal. Fruta, ela tem sabor, irmão. Sabor não é sabedoria, meus queridos. Fruta, pelo que eu sei, tem sabor, não é sabedoria. Aí, até a maçã levou a culpa, mas o verdadeiro culpado nessa história é o próprio maligno. Ele é que é o culpado. É ele que lança o seu mal sobre os seres humanos. Sua seta inflamada causa o mal entre os seres humanos, introduz o mal entre os seres humanos, e aí os seres humanos entram em conflito, arruma contento, qualquer tipo de problema, e ele tira o dele da reta. É isso que ele sempre fez. Então o fruto, não é sabedoria. O fruto, ele tem sabor, não é sabedoria. Se fosse assim, existia algum exemplo no mundo, em algum lugar no mundo, uma árvore que tinha uma espécie de fruta, que aí quando você comesse essa fruta, você ia falar inglês, você poderia falar hebraico, poderia falar qualquer outra língua. Não precisava você estudar, comer aquele fruto já é saber falar qualquer idioma que você quisesse. Ou você poderia ser um engenheiro, um cientista, um doutor. Então fruta não tem nada a ver, meu irmão. Fruta, ela tem sabor, não é sabedoria, entendeu? Então tem cuidado com os trocadilhos aí. Para reforçar esse estudo, que quem realmente introduziu o mal, que no começo da leitura fala aqui, e isso que eu estou dizendo aqui, quando eu estava prestes a fazer a gravar esse vídeo, a fazer esse estudo, eu consegui esse livro aqui, esse livrozinho aqui, é Esperança Além da Crise. Esperança Além da Crise. Se você tiver encontrar um livrozinho desse aqui para ler, é um livro legal, você pode dar uma lida nele aí. Esperança Além da Crise. Então, aí eu recebi esse livro aqui. Então eu vou estar lendo aqui, na página 6 aqui, para poder mostrar para vocês que quem introduziu o mal aqui, não foi que quem despertou neles o sentimento de conhecimento do bem e do mal, não foi fruto, foi o próprio maligno. Eu vou estar lendo aqui. Ó. Esse mesmo anjo caído enganou Adão e Eva. Tá vendo? Esse mesmo anjo caído enganou Adão e Eva. Assim como havia ludibriado uma terça parte dos anjos no céu. A Bíblia chama o diabo de mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, o descreve como aquele que engana o mundo todo. Apocalipse 12,9. A primeira mentira de Satanás foi dizer que Deus não queria realmente dizer o que disse. É o que está escrito aqui no capítulo 3, fala que realmente aqui ele fala uma coisa e aí o maligno está dizendo que não foi aquilo que ele quis dizer. Então o autor aqui, o escritor aqui está falando que está escrito aqui, capítulo 3. Então
Então, a primeira mentira de Satanás foi dizer que Deus não queria realmente dizer o que disse. Eva poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ela certamente não morreria, contrariando assim o que Deus havia declarado. Gênesis 3:4. De acordo com a mentira da serpente, Eva poderia transgredir os mandamentos de Deus sem qualquer consequência grave. A primeira mulher da humanidade pensou que se comesse da árvore, acessaria uma esfera mais elevada da existência. Satanás alegou que Deus era arbitrário, um tirano autoritário que não pensava no melhor para a sua criação. Tá vendo? Aqui fala que o autor fala aqui que a mulher pensou que ela poderia alcançar uma esfera maior. Que aqui fala aqui que ela aqui no relato da Bíblia fala que se ela comesse, ela viu que se comesse da árvore do bem e do mal, ela poderia alcançar conhecimento, que aquela árvore era desejada ao apetite, que poderia alcançar o conhecimento do bem e do mal. Aí o maligno fala que diz que se eles comessem, eles seriam como os deuses, versados no bem e no mal. Que deuses são esses? Como é que eles iam ter essa sabedoria toda? Então, meus queridos irmãos, não existia ali dentro uma árvore com esse fruto de conhecimento do bem e do mal, e nem um animal junto com eles, versado nesse conhecimento, que nem se fala aqui não. Astuto no conhecimento dessas coisas não. O animal ele não tinha essa sabedoria, esse lagarto, ele não tinha essa sabedoria. Porque se ele tivesse essa sabedoria toda, ele não poderia estar vivendo ali no meio deles, porque em algum momento ele ia despertar nos seres humanos que estavam ali esse sentimento do bem e do mal. Então o animal ele não poderia fazer isso, porque o animal ele não raciocina, ele falava, mas não raciocinava, porque não tem um espírito dentro dele. Então isso aí tudo é mentira, isso aí tudo é texto acrescentado, porque é isso que o maligno faz. Ele usa as pessoas para poder enganar os outros, para poder fazer guerra entre os homens, para causar todo o mal. Aí depois que acontece todo o conflito entre os seres humanos, ele tira dele da reta, e aí os seres humanos ficam com a culpa, com o problema todo. Então foi isso que ele fez. Esses tradutores aqui, guiados pelo maligno, porque a Bíblia, os pergaminhos em si, aquilo que Moisés recebeu, está tudo certinho. Aí os tradutores que montaram a Bíblia, guiados pelo próprio maligno, e aí colocaram a mentira dentro. Aí o que é que eles fizeram? Eles ocultaram o verdadeiro culpado, né? Que a palavra aqui não menciona ele, o próprio maligno, mas o livro aqui que eu li, esse livrozinho aqui, é que fala que quem enganou Adão e Eva foi a serpente, foi o próprio maligno. E essa serpente aqui, mencionada aqui, não é o animal, é o próprio maligno. Então, esses tradutores, guiados pelo maligno, fizeram o quê? Ocultaram o verdadeiro culpado, e aí a culpa ficou o animal, o lagarto, para a mulher, o homem, e para uma fruta, para a maçã. Tem lógica uma coisa dessa? Então ele causa todo o mal, todo o problema, e tira dele da reta. É assim que ele faz, é porque a Bíblia relata aqui, e o livro também aqui fala aqui, que ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é que ele faz. Aí, como ele é tão mentiroso, engana todo mundo, engana o mundo, como a Bíblia fala, aí ele tira o dele da reta, ele pratica todo o mal e depois sai fora, e aí a culpa fica para os seres humanos. Tudo que aconteceu no passado, tudo está escrito nos pergaminhos certinho que o Altíssimo deu para Moisés. Ele escreveu tudo certinho, que ele escreveu tudo aquilo que aconteceu no passado. Ele escreveu tudo. Desde da criação do primeiro ser humano aqui na Terra, Moisés recebeu toda a sabedoria e escreveu tudo certinho. Mas os tradutores pegaram isso daí e ocultaram muitas verdades. Então tem gente que acha que a Bíblia é 100% sagrada, ou seja, a palavra aqui está 100%. Não está, meus queridos. Aqui a Bíblia é o seguinte, a palavra Bíblia quer dizer livros. Então ela é uma biblioteca, ou seja, são vários livros montados aqui dentro. Então aqui dentro da Bíblia ela conta duas histórias. Ela conta uma história das coisas do Altíssimo e conta uma história da religião. Então a gente tem que ter cuidado ao ler a Bíblia. Então, como eu acabei de falar, tudo que acontece, o Altíssimo ele vai deixar um exemplo. Então essa serpente que ele menciona aqui, que a gente lê na Bíblia e interpreta que era esse animal, que não é, que a serpente é o próprio maligno, esse animal, foi daí que a serpente saiu desse animal. Então esse animal era um lagarto, ele tinha uma forma parecida com um ser humano. Então se você olhar para uma lagartixa, para um lagarto, ele parece realmente, ele tem um pouco do formato de um ser humano,
dali foi, desse animal, desse lagarto, foi que quando ele recebeu a sentença, aí sim, aí daí ele se transformou ele numa serpente. Mas ainda deixou a semelhança dele para a gente saber que realmente foi isso que aconteceu no passado. Então a serpente saiu daí e ele passou a comer pó, a rastejar e comer pó. A Bíblia fala que quando ele recebeu a sentença, ele iria rastejar e comer pó pro resto da vida. E realmente o lagarto ele anda comendo pó. E foi daí que surgiu a própria serpente. Então essa serpente mencionada aqui é o próprio maligno. É ele que causou todo o mal. Não foi o animal que estava ali vivendo junto com eles que passou para eles sabedoria. Então se fosse assim, então quem primeiro tinha que ter comido do fruto tinha que ter sido o animal, porque não era no fruto que estava a sabedoria. E aí quem comeu não foi Eva. Então como é que esse animal tinha sabedoria? De onde que ele recebeu essa sabedoria? Ele recebeu do maligno que estava andando em volta do paraíso. Aí ele recebeu sabedoria, passou para a mulher passou para o homem. E aí eles, através do conhecimento das palavras, foi que despertou nele o sentimento. Uma criança quando vai para a escola, ela não é para aprender? Depois vai subindo de nível, aí vai crescendo, vai adquirindo conhecimento. Então não é através das palavras? Então foi através das palavras, meus queridos, que despertou neles o sentimento. Não foi através de comer fruto, não. Eu falei, fruto tem sabor, não é sabedoria. Aí o que aconteceu? Depois que o Altíssimo sentenciou o animal, ele recebeu sua sentença, foi julgado, a mulher e o homem, aí sim, aí a glória do Altíssimo se retirou dali. Quando a glória do Altíssimo se retirou dali, aí passou a se chamar a Jardim do Éden. E outro detalhe, a Bíblia fala aqui que eles eram um casal, que aqui fala na leitura que diz que Eva era a esposa dele. Ele fala, a mulher que me deste, fala que Eva era a esposa dele. Ela não era esposa ainda, porque ele não se relacionava carnalmente, enquanto o pecado não tinha entrado. Depois que que o pecado entrou, que eles receberam a sentença, como eu já falei, aí sim, passou a se chamar Jardim do Éden, porque aí a glória do Altíssimo se retirou dali. Então, antes de ser chamado Jardim do Éden, era paraíso de Adão. E nesse período que era o paraíso de Adão, ela era companheira dele. Eles não se relacionavam carnalmente. Ele não tinha relação sexual com ela. Por isso ela não era esposa dele, ela era uma companheira dele. Fique bem claro esse detalhe também, porque aqui fala que ele era marido dela. Ele passou a ser marido dela depois que o maligno introduziu o pecado, ou seja, a morte entrou. Aí quando a morte entrou, aí a glória do Altíssimo se retirou, ele sentenciou eles, a glória do Altíssimo se retirou, né? Se retirou pela primeira vez da presença dos seres humanos. Aí sim, aí quando a glória do Altíssimo se retirou, aí eles passaram a se relacionar carnalmente. Aí sim, ela passou a ser sua esposa. Depois disso daí, que aconteceu tudo isso, aí passou a se chamar Jardim do Éden. Você pode observar que em várias capitais do Brasil, não sei se em todas, nas cidades onde tem cemitério, todas as cidades têm cemitério, você pode olhar que em vários lugares, não sei em todos, mas em vários lugares está escrito Jardim Campo da Esperança. Então, os cemitérios, eles recebem esse nome, Jardim Campo da Esperança. Observe que no Google pesquisa aí que em vários lugares, em várias cidades, ele recebe esse nome. Entendeu? Jardim Campo da Esperança. Os cemitérios recebem esse nome. Por quê? Porque jardim significa lugar dos corpos mortais. Porque depois que o maligno introduziu o mal, aí a morte entrou, aí a carne, depois que a glória do Altíssimo se ausentou dos seres humanos, aí a morte entrou. Aí os seres humanos passaram a morrer, que ele fala, quando ele recebeu a sentença, fala que você era do pó e ao pó irá retornar. Foi feito do pó e do pó retornará. Porque o homem foi feito para viver ali em paz, ele não era para morrer, porque ele era alimentado pela glória do Altíssimo. Eles comiam aquelas frutas que tinha ali, mas eles não poderiam morrer. Enquanto a glória do Altíssimo vivesse presente junto com eles ali, eles iam viver ali tranquilo, não era para morrer. Entendeu? A morte entrou depois que o maligno introduziu o seu mal ali dentro. Então, meus irmãos, esse estudo é para mostrar para vocês que há uma diferença entre paraíso de Adão e Jardim do Éden.
Então, quando você estiver lendo a Bíblia, cuidado, porque tem muito trocadilho, tem muito texto acrescentado. Como eu falei, a Bíblia ela contém as Escrituras. Ela contém as Escrituras. Não quer dizer que aqui está 100% as Escrituras. Aqui contam as coisas do Altíssimo, as coisas santas, as coisas do Altíssimo, da glória do Altíssimo, que foi dada aos homens, e também contém as coisas da religião. Então fique firme na palavra, busque o conhecimento, nos acompanhe aqui, assista nossos vídeos, ouça as nossas orações, para que você possa se alimentar todo dia da palavra, para que o maligno não introduza em você o mal, não venha destruir você e sua família, destruir seus projetos. Não deixe que o maligno atrapalhe a sua vida, meus queridos. Porque assim como ele introduziu o mal ali, colocou o pecado no mundo, hoje todos nós estamos perecendo por causa daquele pecado que foi introduzido ali através das palavras, através da sua malícia. Ele introduziu o mal ali. E hoje ele continua fazendo isso. Desde aquele tempo até hoje ele continua fazendo isso com os seres humanos. Ele causa todo o problema e aí tira o dele da reta. E o problema fica para nós. Aí nós é que tem que assumir o pecado. O pecado caiu sobre nós e nós temos que carregar esse peso do pecado introduzido pelo maligno. Isso aconteceu lá no passado, acontece todo dia e acontece todo dia conosco, mas nós temos que nos livrar disso aí, porque o Messias veio e derramou seu sangue por nós no madeiro para nos resgatar das garras do maligno, das garras dessa serpente que é o maligno, entendeu? Então fica firme na palavra, não deixe que o mal venha vencer você, meus queridos. Procure andar nos caminhos, se afaste daquilo que te traz problema, busque o conhecimento da palavra, cuidado com falsos pregadores, porque muitos aí, eles são movidos pelo maligno para poder usar bonitas palavras, aquela eloquência toda, para poder te enganar. Então tem cuidado, meu irmão, tem cuidado com muita coisa que muitos aí eles estão pregando a religião, eles pregam aquilo que é da religião, muita palavra bonita, o cara fala aquela fala eloquente, aquela coisa que, muita palavra doce demais. Cuidado, meus irmãos, cuidado, que foi dessa maneira que o maligno introduziu o mal e aí o mundo caiu no pecado por isso. Então, sabendo disso, você se afasta do mal, cuidado, e você pode se livrar disso daí. É só você ter fé, buscar sabedoria, que o Altíssimo vai te dar sabedoria e vai te livrar das setas inflamadas do maligno. Ok, meus queridos? Então essa palavra foi para esclarecer mais uma verdade que está oculta aqui dentro da Bíblia. Porque o intuito dessa palavra é esclarecer muitas verdades ocultas aqui na Bíblia. Entendeu? Porque muitos acham que a Bíblia ela já caiu do céu, já veio prontinha já. Não, meu irmão, não é assim não. Tem muita coisa aqui oculta aqui. Então nos acompanhe, que sempre que eu tiver uma revelação, eu vou estar levando aqui através desses vídeos os irmãos. Ok, meus queridos? Então divulgue o nosso trabalho, compartilhe com seus amigos, para que possa chegar a mais pessoas, para que mais pessoas venham ter o conhecimento da verdade. Então espero que eu tenha esclarecido mais esse detalhe para vocês. Paraíso de Adão e Jardim do Éden. Se você tiver alguma dúvida, procura uma Bíblia, essa Bíblia de Jerusalém, que essa Bíblia aqui ela tem muita coisa aqui boa. Tem um rodapé nela, aqui dentro, que tem muita coisa boa para você estar lendo. Então, busque o conhecimento da palavra que você vai sair do engano. Porque esse é o intuito da palavra, é te libertar do sistema maligno do engano. Ok, meus queridos? Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, que te dê discernimento da verdade, daquilo que realmente vem do Altíssimo. Ok, meus amados? Que Ele abençoe seu dia, que o Eterno abençoe o seu amanhecer, o seu entardecer, o seu anoitecer, para que você tenha uma noite boa de sono, e que amanheça o dia firme, e que você esteja sempre buscando a palavra, se alimente da palavra, leia a Bíblia. Se você não tiver tempo de estar lendo a Bíblia com frequência, ouça as nossas orações, ouça os nossos vídeos, que tudo isso vai fortalecer você espiritualmente. Ok, meus queridos? Que o Eterno guarde todos vocês, todos nós, e nos proteja com o seu amor santo. Fica no amor, na graça e na felicidade de Yahshua Messias, o glorioso Rei das suas ovelhas.